Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que a bênção de Deus possa permanecer, iluminar toda a sua família, permanecendo assim em seu coração. Hoje, dia 4 de março, segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, tempo que estamos assim vivenciando esse retiro espiritual, nos preparando para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E hoje convido você, convido sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo do 24 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Elias, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram e o expulsaram da cidade. Levaram-no até um alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, nesse tempo quaresmal somos convidados a percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu, sem o temor da cruz. Sabemos que nesse percurso não estaremos isentos da cruz, mas sabemos também que com Jesus não precisamos temê-la, pois Ele nos ajudará a carregá-la. Vejamos que no Evangelho de hoje, o qual vem nos confirmar que o caminho do profeta é um caminho marcado pela perseguição, marcado pela rejeição. Jesus, o profeta maior de todos os tempos, passou por essa experiência. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado até mesmo pelos seus conterrâneos, aqueles que deveriam ser os primeiros a acolhê-los. Dificuldades estarão sempre presentes no caminho do profeta, pois são muitos os que tentarão calar a sua voz, o que não conseguirão, pois nem mesmo a morte faz calar a voz de um profeta. Pode até tirar-lhe a vida, mas não consegue tirar a força de sua palavra, que continua mais forte ainda após a sua morte. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, reportando assim a figura de Elias e o sírio Naamã, o qual são mencionados nesse evangelho de hoje, Jesus quer nos prevenir de que nem sempre teremos sucesso no espaço em que as pessoas já têm o costume de nos escutar e já estão acostumados conosco dizendo: nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. São as palavras de Jesus. Na maioria das vezes, caros irmãos, queridas irmãs, não damos importância a quem está perto de nós e por isso vamos procurar longe os milagres que Deus tem poder de realizar perto de nós. Então, o poder vem do alto, não depende de quem quer que seja, mas da vontade do Senhor e da nossa fé. Assim, Elias foi mandado para fazer prodígios na vida de uma viúva fora de Israel. E Naamã, o sírio, precisou ir a Israel para que o profeta Eliseu o orientasse e esse fosse curado da lepra. Mesmo que lá em Israel existissem muitos leprosos que não havia conseguido a cura. Veja que essas interferências são próprias da nossa natureza humana, que não admite se curvar diante do poder que Deus tem sobre nós. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus falava essas coisas aos judeus que não reconhecia, porque ele era o filho de um simples carpinteiro e morava perto dele. Todos o conheciam e não acreditavam que nele estava o poder do Espírito Santo. Por isso, quando fomos enviados e enviadas para falar de Jesus no meio da nossa família, não precisamos nos angustiar se não conseguimos assim êxito, mas tão somente confiar na força do poder do Espírito Santo que poderá agir no meio do nosso povo, mesmo que não acredite em nós.
Perseverar e nunca desistir de ir. Essa é a nossa parte. Perseverança e persistência. Nunca desistir de ir ao anúncio. Em todos os lugares e em qualquer situação, poderemos ser o Elias, poderemos ser os Eliseus de hoje, assim como também foi os Naamã e as viúvas de Sarepta. Às vezes não fazemos sucesso onde queríamos, mas o Senhor nos envia a outros lugares onde as pessoas, por nosso meio, possam obter a cura e a libertação. Possamos assim ficarmos tranquilos, repletos do Espírito Santo, nos encorajando assim cada vez mais no anúncio desse Jesus que nos cura, que nos liberta. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a quem você se sente chamado a evangelizar? Você já fez essa experiência de ir em busca dessas pessoas? Para você, o que é evangelizar? Você tem conseguido evangelizar na sua casa? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, sobretudo nesse período quaresmal. Tem conseguido falar de Jesus para a sua família, na sua casa? Portanto, peçamos ao Pai que saibamos acolher Jesus e reconhecê-lo como Filho de Deus, de modo a nos tornarmos beneficiário do seu ministério messiânico. Assim seja. Amém. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês, desejo à sua família, uma santa e abençoada segunda-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.